Boa tarde, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Rodrigo Sevilha, Felipe Faleta, e este é o livro das perguntas, né? Uhum. Que o calor deixa a gente até Tonto. sem saber o que tá falando, né? Isso. Ó, temos uma pauta bonitinha aí. Vê a pergunta de hoje, que Bom, é minha mesmo, porque acho que todas aí são minhas, né? até dia 25/9. A 32ª pergunta. Quais são os top 3 dicas de investir com sabedoria? Isso, as top 3, né? Quais são as top 3 dicas para se investir com sabedoria? Quais seriam as suas top 3? Bom, eu acho que inicialmente é bom a pessoa saber no que ela está investindo, né? Isso parece um conselho óbvio, mas tá cheio de não só golpes por aí, né? Mas pessoas que acabam entrando em barcos furados, né? E então eu acho que o primeiro top conselho seria a pessoa ela saber no que ela está se metendo, pelo menos é, no mínimo a grosso modo, né? Se ela tem uma ideia, qual é o mercado que ela está investindo, qual é o negócio que ela está se expondo, né? Por exemplo, ela vai abrir uma lanchonete, ela já trabalhou com comida, varejo, a pessoa sabe como a disposição do mercado varejista, ela precisa se preparar antes para isso, ter um capital de giro, ela entende um mínimo, né? Então eu acho que esse seria meu primeiro conselho, conhecer o que ela vai investir, né? Até Sun Tzu, né? Conhecer a si mesmo e o seu inimigo, então, né? E daí nisso entra também as próprias limitações da pessoa. Então, por exemplo, esse investimento que ela vai fazer, ela tem ela tá presa como se fosse uma dívida, ela obrigatoriamente ela tem que ficar colocando dinheiro por um tempo, ou ela pode colocar conforme ela consegue. Também isso eu acho que é uma coisa boa para discernir. Segundo, que foi uma coisa que a gente falou ontem, a pessoa vai concentrar o investimento tudo num ativo só, num projeto, ou ela vai diversificar. Isso também eu acho que é importante, porque o que acontece? Quanto é uma questão matemática, né, de estatística, não é nenhuma questão espiritual, de achismo, sei lá, como vocês queiram, né? A pessoa, se ela está concentrando tudo num negócio só, o risco dela é maior, porque se aquilo lá der ruim, ela perde tudo, perde todo o investimento dela. Agora, se ela diversifica, esse risco diminui. Existe até um termo, né, que eu aprendi com o Rodrigo, que chama pulverização, que é quando a pessoa, isso para quem aplica em bolsa de valores, enfim, né, investe em renda variável, existe esse termo, é um termo pejorativo para a pessoa que acaba diversificando demais, ela investe em muitas empresas ao mesmo tempo. E assim como o Rodrigo, eu acredito que isso é até ruim, não é uma opinião até equivocada, porque sim, quanto mais você diversifica, menor diminui o seu risco, considerando que você não está investindo em qualquer coisa. Você está tendo um critério, fazendo uma análise prévia, acompanhando, né? Eu não sei que outros conselhos eu daria assim só de, de antemão, assim, sem pensar muito no assunto. Bom, acho que uma coisa que é importante também é tomar cuidado de não ficar falando com as pessoas. Eu sou muito matraca, né? Saio falando com todo mundo, inclusive a gente tá aqui no canal acaba se expondo. Mas eu acho que é sempre bom evitar ficar falando para as outras pessoas. É que nem voto político, às vezes se arruma briga à toa. Fora a questão de segurança, né? Que a pessoa acaba mostrando, de repente, nem de repente um amigo direto, mas esse amigo fala para uma outra pessoa que fala para outra e daí tem uma pessoa mal intencionada que decide, sei lá, te sequestrar, fazer algum mal para você porque sabe que você tem algum dinheiro. E o Brasil, como vocês sabem, não precisa participar de nenhuma guerra, porque a gente já vive quase um estado de guerra civil. Só analisar, ver os dados de homicídio no nosso país, comparando com a Síria em plena guerra, né, quando estava em guerra, ou guerra civil, né, porque acho que ela continua em guerra civil, né. Os nossos dados são alarmantes, então é bom lembrar aonde a gente vive, né, que não é a Suíça. Então, sei lá, acho que eu diria esses daí assim para começar, né? Certo, é próximo até do que eu também listei aqui para falar a respeito, né? Então a gente está dentro do tema que a gente já está abordando há uns 3 dias, né? Isso. Que é dinheiro. Então primeiro a gente falou de como administrar os bens que Deus nos deu. Ontem a gente falou especificamente de
Como é que é? A gente tava falando Dicas de... Eu até esqueci a pergunta de ontem, qual que foi? Tá aqui na minha cara. Top 4 destruidores de patrimônio. Isso, a gente dívida. falou. E hoje eu coloquei aqui quais são as top 3 dicas para se investir com sabedoria. Ele tá bem próximo que eu listei do que o Felipe falou aí. Né? Mas em primeiro lugar eu queria colocar uma definição. Eu escrevi uma definição breve aqui, meio que de... Né? Ad hoc, foi uma coisa que eu coloquei aí de instinto. Ou seja, sem uma grande reflexão, mas é meio óbvio, eu acho que funciona muito bem. A definição que eu coloquei foi a seguinte: investimento é a alocação de capital na produção de riqueza, ou seja, aquisição de bens que geram retornos reais. Então, para começo de conversa, tem muita coisa que as pessoas usam o termo investir e não é investimento. Claro. Então o cara compra um carro para usar, isso não é investimento. Espera, cuidado. Se o cara tá usando um carro como um Uber, aí de repente pode ser visto como um investimento porque é uma fonte de renda. Mas um carro para uso é um bem de consumo. Da família, dele próprio, é um bem de consumo. Ele não está ganhando dinheiro com isso. Inclusive, a longo prazo, tende até a perder dinheiro. Assim como a casa própria. Mesmo que o valor da casa própria valorize, o fato de ela não estar te gerando rendimento não torna ela um investimento. Aí você pode falar, mas... torna sim, porque aí eu vou juntar o dinheiro, eu posso vender a casa e ter um patrimônio. Comparado com a alternativa de você gastar tudo, aí pode-se dizer que você... menos pior. É menos pior, porque você, na verdade, preservou o patrimônio. Se você tem uma casa própria, você não está investindo num retorno. Você não vai receber retorno nenhum. Ah, mas a casa vai valorizar. Ela vai valorizar a inflação. É claro. Porque se você vende uma casa, você compra outra, que também subiu o preço no mercado. Porque se você deixar seu dinheiro numa renda fixa, tipo um CDB, um tesouro direto, ela não renderia também algum dinheiro? Então, na verdade, você não está ganhando nada. Você está preservando o patrimônio, o que comparado com gastar tudo, obviamente, é melhor. Ou deixar na conta corrente. Exatamente. Também, ou debaixo do colchão. Então a gente tem que tomar primeiro um cuidado com a linguagem que a gente usa, com as coisas. Porque as pessoas estão acostumadas a falar, eu vou investir num carro, vou investir numa casa, vou investir no sei o que lá. Cuidado, porque... investimento, na definição que eu coloquei, é você alocar o capital. O que é o capital? É aquele excesso que você acumulou. Lembra que eu falei? Num sistema capitalista, a acumulação do capital ela é premiada. Goste você disso, queira você que isso seja assim ou não, não importa. É a realidade que a gente vive. Se você aprender a acumular o capital, isso vai gerar bons resultados para você no sistema que a gente vive. Certo? E aí você acumula o capital e faz o quê? Investe. Investe no quê? Na produção de riqueza. Tem que produzir alguma coisa. Né? Ou seja, você adquire um bem que gera um retorno real. Ok? Então essa é a primeira definição. Passando dessa definição, aí tem as 3 dicas que eu coloquei. Primeiro, todo retorno de investimento corresponde a um risco real. Claro. Não existe retorno sem risco. Até porque quanto menor o risco, menos se recebe por ele. Então você fala assim, eu tenho risco 0, então você não deveria estar ganhando nada. É como, por exemplo, a dívida soberana do país. Embora exista um risco. Mas é o menor risco, certo? Teoricamente. É o dinheiro que você empresta para o governo quando você compra um título de dívida ou você faz seu investimento lá no banco bem conservador. Né? O banco faz o que com o seu dinheiro? Ele usa uma parte daquilo para se financiar, mas a maior parte do risco ele não quer assumir o risco de ter que te pagar. O que ele faz? Ele administra uma parte e a grande parte ele mesmo empresta para o governo. Isso. Certo? Compra títulos da dívida. Então aí o risco é bem baixo, mas o retorno também é bem baixo. Porque no final das contas os juros pagam a inflação e ainda por cima o governo vem e cobra imposto de renda sobre os seus rendimentos. Então na verdade você acaba no prejuízo, se você pensar bem. Aí você fala, o risco é 0, mas também o retorno é 0 ou até negativo. Certo? Então se você está tendo um retorno real, existe algum risco real. Você tem que ter ciência disso. Investimento, isso pode ser até uma aplicação aí da primeira dica. Investir, o que mais importa para você investir é você administrar o risco e não o retorno. As pessoas que investem, principalmente quem está começando, não entende isso. Ou, por exemplo, a pessoa que lida com renda variável, mas assim, ela faz day trade, swing trade, bom, enfim, faz trade. Elas veem que elas podem ganhar e elas pensam assim, eu posso ganhar indefinidamente, né? Trade não é investimento. Trade é uma atividade econômica. É comércio e venda. Então, por exemplo, você pode abrir uma loja na rua e comprar e vender calcinha. Você está comprando uma mercadoria e querendo vender mais caro. Certo? É um comércio. Quem é o trader, ele está praticando o comércio. E ele tem o risco do comércio.
Uhum. É uma atividade que ele pode ser bem sucedido ou não, e aliás, somente 5% das pessoas que praticam trade têm sucesso. E acho que o day trade é 0. Ah, é? Talvez o day trade não dá dinheiro para ninguém, só dá dinheiro para as corretoras. Porque a corretora ela não precisa nem, como é day trade, né, ela não precisa nem formalizar as transações, ela resolve tudo com arbitragem. Uhum. Então ela fica ganhando dinheiro em cima do pessoal que quer ganhar dinheiro rápido. Dinheiro rápido é uma armadilha. Trade não é investimento, é uma atividade econômica de alto risco, inclusive. É mais fácil você comprar e vender calcinha na rua. Cueca, sei lá, eu tô usando coisas bem toscas, mas água mineral. Né? É mais seguro você comprar uma caixa de água mineral e vender na rua, no farol, do que você fazer trade na bolsa. Né? Então essas coisas não são investimento. Todo investimento tem que ter... você, ao fazer um investimento, qualquer investimento que você faça, você tem que ter a noção de que o risco é mais importante do que o retorno. Então, se você começa a investir pensando quanto você vai ganhar, você está pensando errado. Você tem que pensar em quanto você pode perder. Se você souber, aí você começa a ir bem na sua área. Lógico que você tem uma expectativa de retorno, mas o principal é preservar o patrimônio. É a regra do Warren Buffett, né, que eles perguntaram para ele, né? Um investidor muito famoso, para quem não sabe, o Warren Buffett é um dos mais famosos do mundo, né? Na área do investimento. Perguntaram para ele quais são as suas regras para investir, né? Ele falou, tem 2 regras. Primeira, não perca dinheiro. E a segunda regra, não esquece a número 1. Então ficou bem claro que o problema não é... O Warren Buffett teve grandes retornos, mas como que ele chegou aí? Em primeiro lugar, evitando as perdas, né? Porque se você acumula no longo prazo, retorno você vai ter. No longo prazo resolve isso daí para você. Você não precisa ser nenhum gênio. O problema é você perder. Sim. Né? Então, assim, todo investimento tem risco. Se você não enxerga o risco, então você está completamente perdido, não deveria investir. E garantido não existe. Investimento garantido é apenas um investimento cujo risco é invisível para você. Você não está vendo qual é o risco. Que é pior ainda. Então você não está vendo, nem se meta. O garantido é o pior de todos. Quando alguém fala, não, esse investimento é garantido, você fala, meu Deus do céu, é o pior. Deve ser a pior alternativa. Tá? Segunda dica. Entra também na linha do que o Felipe falou. Só invista naquilo que conhece. Principalmente o conhecimento de como você pode perder a sua riqueza acumulada. Então, você só deve investir naquilo que você tem algum conhecimento. Tá? Eu acho que tão básico também não pode ser. Qual é o conhecimento que você deve ter sobre o investimento que você vai fazer? Tá? Então, nós já vimos na dica número 1 que você tem que saber que existem riscos reais. Certo? E o retorno vai ser proporcional ao risco. Você quer retorno maior, você vai correr um risco maior. Você quer um risco menor, você vai ter um retorno menor. Certo? Então você tem que buscar o conhecimento dessas 2 coisas. Em primeiro lugar, só investir naquilo que você sabe como você pode perder. Ou seja, você tem que ter muita clareza do que pode dar errado. Se você vai investir em alguma coisa e você não sabe como aquilo pode dar errado, você não está investindo, você está apostando. Não é um investimento racional, é uma aposta. Segunda coisa, você só deve investir numa coisa que você saiba por que ela vai te dar o retorno. Ou seja, como que o retorno é gerado. Não pode ser obscuro para você. Tem que ser muito claro. Por exemplo, se eu disser para você, ó, entra aí agora na bolsa e vê quanto tá uma ação da Coca-Cola. Eu entro aqui agora e vejo para você em 10 segundos. Quer ver? Ó. Contando. 7. Aqui, ó. 6. $57. Não sei se vai dar para ver aí. $57 uma ação da Coca-Cola. Se você compra uma ação da Coca-Cola, você sabe como eles ganham dinheiro, não sabe? A Coca-Cola produz bebidas e vende bebidas no atacado e no varejo. É isso. É uma indústria de bebida, uma fábrica de bebida. Ela tem algum outro tipo de serviço? Como é uma empresa muito grande, ela deve ter outros investimentos. Né? Mas o principal retorno se você compra a ação da Coca-Cola, você paga lá, como eu falei, $57, né? $54, sei lá. Você paga isso aí, para cada ação que você compra, você vira sócio da Coca-Cola. Como que a Coca-Cola vai te dar retorno? Vendendo bebida, fabricando e vendendo bebida. Bebidas em geral, que eles têm um portfólio enorme de bebidas. Não é só refrigerante. Tem um monte de coisa, inclusive bebida alcoólica. Eles têm chá, né? Bebida eles compraram alcoólica. Chamate, compraram suco também, tem né? água, suco, bebida alcoólica, chá. Del Valle é deles, Rei do Mate é deles, né? Então você entende, sabe? É lógico, se você quiser entender mais sobre isso, você pode ir lá estudar o balanço da Coca-Cola. Aí você compara com a Pepsi.
pra ver quem tá melhor, quem não tá. Você pode estudar o que você quiser. Mas o mínimo você tem que saber. Se eu comprar ação da Coca-Cola, como que eu posso perder o meu dinheiro? A empresa pode falir, pode dar um retorno menor do que o do mercado. Quando que eles pagam? Com que frequência? Entendeu? Você vai entender o risco e você também vai entender que o retorno vem de uma atividade que está bem clara para você o que eles fazem. Eles produzem e vendem bebida, certo? Que é consumida, diga-se de passagem, no mundo inteiro. No mundo inteiro. É uma multinacional americana que vende bebida no mundo inteiro. É uma gigante. Tá? Então, tá claro a segunda dica? Primeira dica, todo retorno corresponde a um risco real. Segunda dica, só invista no que você conhece. O risco da perda e como que você vai gerar dinheiro. Ou seja, como que aquilo te gera retorno. Qual é o retorno que é gerado. E, finalmente, a terceira dica é diversifique para se proteger da própria ignorância. Não dirija para frente olhando pelo retrovisor. Então é muito interessante que as pessoas falam desse negócio que o Felipe mencionou aí da diversificação. E as pessoas falam assim, não, a pulverização, né? Isso. Você não pode diversificar muito porque aí já virou pulverização, você vai diminuir o seu retorno. É engraçado, né? Eu, por exemplo, tenho um portfólio. Eu vou falar do Brasil, do que eu tenho no Brasil. Eu vou falar da melhor ação, é a VEG. É a VEG ultimamente. A melhor ação na minha carteira hoje é a VEG. Se eu olhar para o passado, a impressão que eu tenho é óbvia. Se eu tivesse comprado apenas VEG, investido todo o meu dinheiro na VEG, eu teria ganho mais dinheiro do que o resto. Isso quer dizer que a concentração é uma boa? Não, porque você não vive no passado, você vai viver no futuro. Você não sabe qual que vai crescer mais, qual vai crescer menos e qual vai falir. Então você tá que nem uma pessoa que tá aqui dirigindo o carro, ao invés de olhar para frente, pro para-brisa, para a estrada na sua frente, você fica olhando pro retrovisor. E isso dá uma impressão de segurança. Olha como essa empresa é boa. Não. A empresa foi boa. Existem indícios de que uma empresa, indícios estudados, uma análise estudada, de que empresas boas do passado costumam continuar boas e empresas ruins do passado continuam ruins. Sim, isso existe. Porém, não é uma certeza. Então, o fato é que com relação ao futuro, todos nós somos ignorantes. E com relação à ignorância, como é que você se protege nos investimentos? Diversificando. Cautela. Diversificando. Então, é uma cautela. A diversificação é a proteção mais barata que existe. Com a vantagem de que ela te expõe a retornos que você não consegue detectar. Então, por exemplo, falei da Coca-Cola e falei da Pepsi. Aí a pessoa fica na cabeça dela fazendo uma coisa maluca. Que ela pensa assim, eu tenho que escolher. Eu vou investir numa fabricante de bebidas. Ou vai ser a Coca-Cola, ou vai ser a Pepsi. Ou a Ambev, por exemplo, no Brasil. Certo? E a pessoa acha que ela tem que escolher uma. Já compra logo das três. Que alguém vai ter que beber alguma coisa. Com certeza, se eu comprar Ambev, comprar Coca-Cola e comprar Pepsi, qualquer perda que eu tenha em qualquer uma delas não vai ser tão grande como se fosse a perda de investimento apenas em uma delas. Vou dar um outro exemplo, já que o Rodrigo está falando disso. Vamos supor que você vai empreender e você quer comprar um posto Shell, sei lá, né? Abrir uma franquia, não sei se eles são franquia, acredito que sim. Vão lá e querem abrir um posto Shell. Beleza, tá bom, você tá pondo todo o seu dinheiro num posto Shell. Só que se aquele posto pegar fogo, explodir, vai tudo embora, entendeu? Todo investimento. Agora, se você investe na Shell, um posto pode explodir e pegar fogo. Você não vai perder tudo aquilo porque está diversificado na marca inteira que tem vários postos. Simples. Então, assim, essa ideia da pulverização, ela é complicada porque ela é baseada numa estatística. Mas uma estatística óbvia. Que é olhando para o passado. Olhando para o passado, sempre vai ter um investimento campeão. E quanto mais outras coisas você colocar, que nem a VEG na minha carteira. A VEG tá lá, bonitona, a melhor empresa. Ela explodiu. Quanto mais empresa eu coloquei para dividir com ela na minha carteira, menos retorno essa vai dar para mim. Porque eu tô colocando menos dinheiro nela separado para as outras. Mas eu não quis proteção, eu não quis apostar. Pra ter certeza de uma coisa. Eu não tinha certeza de nada, como continuo não tendo. Tem até aquele ditado popular antigo, né? Não colocava todos os ovos na mesma cesta, né? É porque a diversificação, as pessoas que gostam de investimento, que tem isso como hobby, gostam de estudar e etc., elas gostam de ter razão nas suas análises. E vira meio que uma aposta. Aí entra a parte psicológica do ser humano e espiritual também, por que não? Né? Mas você também não acha que tem meio uma coisa esportiva também, meio de cassino nos investimentos? Tem pessoas, eu ganhei o jogo. Sim. Tem pessoas que fazem uma isso. Vaidade. Mas eu acho que a vaidade maior é da análise mesmo. Análise fundamentalista. Falar que sabe. Análise fundamentalista, grafista, o que for. O cara vai lá e fala, eu sou inteligente. Eu previ o futuro. Né?
Então eu ganhei mais dinheiro do que os outros que não são tão inteligentes quanto eu. O problema é que essa brincadeira pode custar muito caro. Porque quanto mais você confiar na sua certeza, menos você vai diversificar. Mais você vai concentrar. Né? E aí, como a gente sabe, né, proverbialmente, quanto mais alto você sobe, mais perigosa é a queda. Então, ser humilde compensa, até mesmo na vida material, na administração dos investimentos. Então, a diversificação é uma alternativa de humildade. Ah, mas você vai mediocrizar os seus retornos. Sim, comparado com o melhor, sempre vai ter o melhor investimento. Comparado com o melhor, você sempre mediocrizou. Mas lembra daquilo que eu falei antes? O importante no investimento não é o retorno, é o risco. É você controlar o risco. É isso que as pessoas têm que enxergar. Perder dinheiro é muito pior do que deixar de ganhar mais. Eu vou tentar dar um exemplo, né? Porque às vezes tem gente jovem assistindo também, para ficar mais claro. Imagina que você vai jogar o War, né? Aquele jogo de guerra lá com as pecinhas, que tem que conquistar o mundo ou os territórios, enfim. E daí a pessoa, ela considera que numa determinada disputa ela vai só tirar 6 no dado. Beleza, ela pode considerar isso, só que se a vitória dela estiver dependendo disso, ela tá ferrada, porque a sorte tá contra ela, entendeu? Pode dar, mas as chances são mínimas. Então, é melhor você não contar com isso. Né? Não entra na psicologia do apostador, do jogador. Qual que é a psicologia do jogador? Pensa assim, sabe quando você tá jogando e não investindo? É muito simples. Quando você sabe que você não pode errar. E isso você consegue saber. Que é psicológico. E não, mas veja só, é psicológico, pode parecer confuso, mas isso é claro se a gente quiser. Pergunte-se, eu posso errar? Se você não puder, então você está apostando, você está jogando, você não está investindo. Investidor, ele pode errar. E ele justamente investe esperando que isso vai acontecer, inclusive. Tudo que eu faço... Ele sabe disso. Ele sabe sabe vai que... jogar o War lá, você sabe que uma hora vai sair um dado 1, vai sair um dado 6, outro vai sair 3, daí na próxima ele tira tudo 1 e daí tá lascado, mas assim, ele já tem que considerar isso, falar, não, se não der certo, antes de jogar os dados, ele já tem que considerar que ele pode perder todas aquelas peças naquela rodada. Então, se ele for já com a gana, falando assim, não, eu tenho que ganhar essa daí, aí já é o que o Rodrigo falou, é uma aposta, não é... Então, tome muito cuidado com isso, tá? E isso dá pra ter clareza. Quando você fala assim, eu posso errar, pode dar errado isso aqui que eu tô fazendo, a resposta tem que ser sim, pode dar. Aí você tá tranquilo, beleza. Então eu investi, eu fui racional na minha atitude. Se você falar, não, eu não posso errar, então você já se expôs, você já jogou, você tá apostando, tá jogando, não tá investindo. Você já tá escravo já. Falando em palavras espirituais, você já é escravo dessa situação e provavelmente vai dar merda. Exatamente. Não, mesmo que não dê, o pior é não dar. Porque o jogador, quando ele joga e ganha, é o pior porque ele continua jogando, ele aumenta a aposta. Vai aumentar o erro. Isso. Exatamente. Se você for jogador, a melhor coisa que pode acontecer com você é perder rápido, o mais rápido possível. Que aí você toma uma porrada mais barata. Que a lição é mais barata. A lição é mais barata e você já fala, beleza, eu vou mudar o jogo. Agora, se você é jogador, aposta e ganha, você tá fudido. Porque você vai continuar... Vai aumentando, vai virar juros compostos psicológicos. Aí é uma bagunça. E para encerrar, eu vou falar de juro composto, uma coisa que eu estava pensando aqui para as pessoas entenderem. Isso eu ia falar também. Por que o retorno mais alto não importa? Porque você pode falar assim, é pulverização, o retorno vai ficar medíocre, você vai dividir o dinheiro com empresas ou com investimentos, enfim, seja lá o que for que você vai fazer. Investimentos que não vão dar tanto retorno assim, por que não procurar o melhor? É porque na equação do juro composto, que é a equação do enriquecimento, a gente pode até falar depois especificamente disso com mais detalhe. Eu acho que vale a pena. Porque a gente já vai ter que encerrar aqui. Mas no futuro eu falo com mais detalhe, eu vou fazer uma pergunta sobre isso específico. Mas vocês têm que saber desde já o seguinte, por que o risco é mais importante do que o retorno? Por uma razão muito simples. No processo de enriquecimento, o fator mais importante é o tempo e não a taxa. Então você tem uma equação do juro composto, tá? Do enriquecimento, que é o seguinte: o retorno que você vai ter é igual ao que você investe multiplicado pela taxa de retorno elevado ao tempo. Então o fator da taxa ele é um multiplicador, mas o fator do tempo é exponencial. E são juros sobre juros. Então, se você vai realocando. Não existe taxa que compense o tempo. Principalmente se você está falando de longo prazo. Você vai falar, não, mas é lógico, se eu ganhar uma taxa altíssima, eu fico rico rápido. Mas taxa altíssima é um risco altíssimo também. Lembre-se daquilo que eu falei. O retorno é proporcional ao risco.
Se você está querendo um retorno muito rápido, o risco é muito alto. E o mais importante é você preservar o patrimônio. Eu não falo que acumular é importante. Você vai ficar jogando tudo na roleta o tempo todo? Não dá. Então, você vai jogar um jogo de longo prazo, não tem jeito. E no longo prazo, o tempo vence a taxa. O aporte vence a taxa e o tempo vence a taxa. Então, quanto mais você consegue colocar, melhor. E quanto mais tempo aquilo fica alocado no investimento, melhor. Claro. A taxa é o elemento menos importante nessa equação. Tá bom? Bom, foi isso por hoje. Acho que deu pra ficar bem claro, né? Eu ia até fazer essa consideração, porque eu vi os tópicos que você foi riscando, né? E já era o último. Eu pensei, mas nossa, falar de juros e juros compostos é uma coisa muito importante para quem vai investir. Ó, eu vou fazer uma pergunta. É que essa semana já tá lotado de coisa. E acho que a semana que vem também o negócio aqui tá bombando. Então, eu não sei quando, mas eu vou colocar uma pergunta específica sobre essa equação. O montante é igual ao capital vezes a taxa elevada ao tempo. Juros é o dinheiro no tempo, entendeu? Se você gasta mais do que você pode e pega dinheiro emprestado, você vai pagar por esse dinheiro no tempo, que é o juros. Se você se abstém disso e investe, você vai receber juros. Então, é isso, é muito simples. Mas o tempo é o fator exponencial. Isso é o que é o mais importante. É a paciência. Isso a paciência ela é valorizada. Isso é que é o mais importante. E nós temos grandes exemplos no simbolismo natural na vegetação. A vegetação é o símbolo para muita coisa, né? Por quê? Porque é que nem a agricultura. Né? Tem que aguardar. O agricultor, quem está investindo, né? O primeiro tipo de investimento que o ser humano fez foi isso, né? Foi a agricultura. O agricultor, ele sabe que tem um tempo certo para fazer a colheita. Isso. Se ele colher cedo demais, o rendimento vai ser baixo. Se ele esperar chegar ao auge da colheita... Também estraga. Né? Então, no auge ele vai ganhar riqueza máxima. Eu sei, tá sendo sarro. As frutas já estão tudo podres. No longo prazo, que nem o Rodrigo gosta de falar, tá todo mundo morto. Não, mas essa é uma frase do Keynes, né? Um grande economista. O Keynes. A longo prazo todo mundo morreu. É uma frase do economista Lord Keynes, né? Que o pessoal falava, longo prazo, ele respondeu, no longo prazo nós vamos estar tudo morto. Então... Mas vamos lá, amanhã é dia 26, certo? Isso. Amanhã tem uma outra questão. 26, é isso? 26, isso. Amanhã é dia 26, que é terça-feira. Perfeito. Se Deus quiser, amanhã a gente vai ter uma outra pergunta que eu vou ler e vou tentar responder amanhã. Eu mesmo que produzi, a pergunta número 33. E essa pergunta diz o seguinte: por que Deus não se mostra? E aí eu vou usar, porque Deus não se mostra, eu vou usar exemplos bíblicos aqui, já até coloquei as citações. Porque Deus é um Deus que se esconde, uma expressão do livro de Isaías. E também tem uma outra do livro dos Salmos que diz: porque ele fez das trevas seu véu e a sua tenda de águas escuras e nuvens espessas. Isso nos Salmos. Nos Salmos. Então amanhã a gente vai tratar especificamente desse assunto, porque eu percebo que tem alguns ateus e agnósticos que eles não são nem muito maliciosos, não. De ficar querendo... Mas eles desconfiam dessa aparente ausência de Deus. Isso, tem um pessoal mais simples, e eu gosto de simplicidade, que não usa o argumento de Epicuro, que muitos ateus e agnósticos usam o argumento de Epicuro, né? Aquela famosa, se Deus é bom, onipresente, onisciente, não poderia ter tanta maldade, tanta coisa ruim acontecendo. Né? Mas tem ateus e agnósticos que usam um argumento mais simples, que é o seguinte: se Deus existe, por que simplesmente ele não aparece na minha frente e fala, eu sou o seu Deus e acabou? E para ele não ficar nessa dúvida cruel de, né, ficar tendo que acreditar. Por que ele não mostra logo e acabou? Amanhã eu vou explicar isso, se Deus quiser. Tá maravilha. Bom? Muito obrigado a todos por ter assistido mais este vídeo. Quer colocar perguntas? Você pode colocar no comentário do vídeo, mandar e-mail ou mensagem no WhatsApp. E agora a gente também tem um novo companheiro, mudou. A Estrela da Morte. A Estrela da Morte, ou aqueles robozinhos lá do Star Wars, do filme lá dos antigos que tem do gelo, parece aquele... que ele é um robô espião que vai lá naquele planeta de gelo. Não, agora eu prefiro chamar de Estrela da Morte. Vamos ver se a Estrela da Morte funcionou, né? Nossa, eu não sei, porque isso é até perigoso. Não, mas eu já tô o poder dela é letal. Eu vi na Amazon para vender bem assim, baratinho, relativamente baratinho, microfone de lapela. E eu comprei para testar também. Tá ótimo. A gente tem vários recursos para testar, a gente vai usar o melhor. Chique. Tá bom. Obrigado a todos e até a próxima. Pessoal. Tchau. Tchau. Até a próxima.